Salve, pessoal, tudo bem? Você pode estar deixando dinheiro na mesa se você não olhou para essas 7 ações que eu vou trazer aqui para vocês. Elas são excelentes ações, estão em ótimos setores, com pouca concorrência, altíssima barreira de entrada, distribuem muitos dividendos e pode turbinar a sua carteira com relação a dividendos e rentabilidade. Preste atenção que essas ações elas são boas e estão em ótimos preços. Só que esses ótimos preços não vão estar ótimos assim o tempo todo. Então eu sugiro que vocês assistam esse vídeo até o final e deem uma olhada nas ações para saber se elas fazem ou não sentido para você ou para sua carteira. Beleza? Então vamos lá, curta, compartilha, se inscreva no canal porque são 7 ações e o para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos para a primeira. A primeira ação que eu vou falar é a CEMIG, uma empresa do setor elétrico muito focada no setor de distribuição. Lembrando que o setor elétrico ele tem 3 segmentações: geração, transmissão e distribuição de energia. A CEMIG atua nos três, mas o principal é a distribuição. Ela tem um preço de cota de R$ 10, bastante tranquilinho de investir. Nos últimos 12 meses, ela teve uma variação positiva de 10%, 10,3% ali aproximadamente. E nos últimos 5 anos, nesse intervalo, você vê que a empresa ela só valorizou, com alguns intercalços aqui, mas a valorização da empresa ela foi constante. Isso é muito importante de se observar. Ela tem um PL e um P sobre VP bastante baixo, que são os dois indicadores de preço. PL é preço sobre lucro, é o quanto que a empresa quanto que o mercado está pagando pelo lucro da empresa. E o P sobre VP é preço sobre valor patrimonial, é quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da empresa. São dois indicadores de preço. O PL tem como referencial o número 10. O que tiver abaixo de 10, em tese, está barato. O que tiver abaixo de 1, no caso do P sobre VP, em tese também está barato. Então, um PL de 4, em tese, a CEMIG ela está muito barata. E o P sobre VP de 1, aproximadamente, significa que o preço está de acordo com o patrimônio líquido da empresa. Só que a empresa ela tem um dividend yield de mais de 14%. É muito forte esse dividend yield associado a essa valorização. Você precisa analisar o histórico do PL e o histórico do P sobre VP para saber se de fato aquele indicador naquele momento está barato ou não. E você pode ver que o PL da CEMIG ele está muito baixo. Ele é o menor da série histórica, tirando aqui em 2015. Então a empresa ela está sendo negociada com muito desconto. P sobre VP também é um dos mais baixos, está ali abaixo da média, sendo que desde 2018 o P sobre VP da empresa vem caindo, mesmo a empresa apresentando ótimos resultados. O dividend yield da empresa é o mais alto da série histórica. Só que quanto será que a empresa está distribuindo do seu lucro na forma de dividendos para ter o dividend yield máximo histórico? Excelente pergunta, porque o payout da empresa é de apenas 70%. Empresas do setor elétrico costumam ter um payout muito grande por causa da previsibilidade de contrato que eles têm por conta da concessão de energia. Então, a CEMIG tem um payout 77%, é muito positivo, ou seja, a empresa ela distribui 70% do seu lucro na forma de dividendos, mas está com dividend yield na máxima histórica, ou seja, o lucro da empresa está muito alto. Aqui a gente tem uma noção do dividend yield da empresa. A empresa, olhando aqui essa coluna aqui, ela vai aprovar, né, da distribuição de dividendos de 1,8 bilhão em dividendos, mas sendo que ela já pagou em 2025 outros 1,8 bilhão. Então esse ano ela tem que distribuir 3,6 bilhões em dividendo. Para uma ação que custa R$ 10, sei não, hein? Aqui é a mensagem da empresa com relação ao seu endividamento, o que é muito positivo, é um ponto forte da CEMIG, o seu baixo endividamento, porque ela tem a classificação de riscos AAA, ou seja, é o mais seguro possível, mais seguro investir na CEMIG do que no Brasil, para você ter noção. E ela ainda liquidou as suas eurobonds, ou seja, ela não tem dívida atrelada à cotação do dólar ou à cotação do euro. Toda a dívida da empresa é cotado em real, o que é muito bom, já que a cotação do dólar ela traz muita instabilidade e custo para a empresa, porque ela precisa travar a cotação do dólar. E ela possui também uma baixa alavancagem de 1,3 vezes o seu dívida líquida sobre o EBITDA. É extremamente baixo. Empresas do setor elétrico têm de ter um grau de alavancagem muito alto, muito em função da previsibilidade de contratos e receitas, o que permite ela ter essa alavancagem. A CEMIG não, ela tem um endividamento extremamente baixo, 1,3 sobre EBITDA é muito tranquilo. Vamos falar agora de Itaúsa, setor financeiro.
setor elétrico, agora setor financeiro. Vai anotando a diversificação de setores que eu trouxe para vocês. Não trouxe só boas empresas a bons preços. A Itaúsa é a queridinha e bastante conhecida no mercado. Ela está hoje com um preço de cota de R$ 9,50, outra ali muito próximo de 10, muito tranquilo de investir. Tem uma valorização nos últimos 12 meses de 8,5%, e nos últimos 5 anos, apesar dessa oscilação que ela apresentou, sempre com tendência de alta. Olha só o quanto que ela se valorizou nesse período. Tem um PL abaixo de 10, tá ali na casa dos 7 aproximadamente, um P sobre VP de 1,1, muito tranquilo e muito descontado a ação, além de ter um dividend yield de 9,6%. O PL histórico da empresa está na casa dos 7 e é um dos mais baixos já registrados. Mais baixo, inclusive, que o de 2021, 2022, na época da pandemia, para você ter noção. O P sobre VP também é um dos mais baixos, comparados à época da pandemia. O dividend yield da empresa também está ali próximo da máxima histórica, sendo que ela tem um payout que não está nem perto da máxima histórica. Olha só como que o lucro da empresa ela cresceu. Ela tem um payout de 65%, sendo que tem um dividend yield próximo das máximas. Então a empresa aumentou em muito o seu lucro. Aqui é a diversificação da atividade da empresa. Como a Itaúsa é uma holding, ela tem várias empresas em seu portfólio, com percentual variáveis. Ela tem cerca de 37% do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, um dos maiores bancos que nós conhecemos, extremamente lucrativo e rentável. Tem 37% ali, quase 38% da Dexco, que é material de construção, 30% de bens de consumo, com a Alpargatas, que é dono inclusive das Havaianas, 10%, 10,5% de CCR, que é infraestrutura e mobilidade, 13% de saneamento, com a Egea, 50% ali quase da Copa Energia, 8,5% em NTS, que é infraestrutura. Então, esse é o portfólio da empresa, bastante diversificado, bastante diferente em setores de atuação. Aqui é o resultado do consolidado da empresa Itaúsa, tá? Você pega todas as atividades, consolida e você tem esse resultado. O que você tem é um lucro líquido na casa do quase 15 bi, um aumento de 10% em relação a 2023, um aumento de 21,5% no lucro líquido recorrente, quando você exclui efeitos não recorrentes da sua lucratividade, um aumento de 10% no patrimônio líquido, estabilidade no ROI, 17,4% de ROI, é muito grande. Isso aqui é um indicador de rentabilidade, é retorno sobre o patrimônio líquido, Return on Equity. Então, é uma empresa muito rentável, distribui muito dividendo, diversificada em suas atividades e com um desconto bastante relevante no seu preço de cota. Vamos para a próxima. Vamos falar agora da JHSF. Eu fiz aqui um vídeo recentemente sobre a empresa, falei atividade por atividade, número por número, e obviamente eu não vou fazer isso agora. Eu quero que vocês entendam a relação de preço e qualidade da empresa. A JHSF tem um preço de cota de R$ 4,10, bastante baratinho. Apresenta uma variação nos últimos 12 meses de menos 4,7%, e a ação ela tem lateralizado bastante, tá? O mercado ele não dá muita bola para a JHSF, apesar de ser uma ação bastante barata e bastante lucrativa. Tem o PL de 3,2, que é um PL extremamente descontado, é o mais descontado até o momento, um P sobre VP de 0,5, ou seja, a ação está com 50% de desconto, você vai pagar metade do que ela deveria estar custando. E um dividend yield de 9%. O dividend yield da empresa também está próximo das máximas, está cerca de 9%, mas o payout dela está muito baixo, cerca de 9,5%. Então a empresa ela tem um payout de nem 30%, mas o dividendo está próximo das máximas. Mais uma vez, o que isso significa? Lucratividade. No resultado consolidado dos negócios recorrentes da empresa, mais uma vez, assista esse vídeo que eu fiz para vocês vão entender exatamente o que eu estou falando agora. Ela teve um aumento de 21% na receita bruta, aumento de 27% no lucro bruto, aumento de 42% no EBITDA, que é a geração de caixa com as atividades, e aumento de 128% no seu lucro líquido. É pouco ou não? Os negócios recorrentes da empresa, shopping está em segundo lugar, com 33% com peso na receita líquida. Porém, na geração de caixa, shopping aparece em primeiro, com 42%. A HG, que é HR, que é hotelaria e restaurante, aparece como primeiro na geração de receita da empresa, mas aparece terceiro, quase em quarto, na geração de caixa. A JHSF é dona da rede Fasano,
é uma rede para pessoas com muita alta renda. Então ela gera muita renda, mas também consome grande parte daquilo que gera, por isso que ela é a terceira. Os dividendos da empresa, que eu sei que você quer que eu fale, os dividendos da JHSF, eles são, acredite se quiser, mensais. Investir na JHSF, você vai investir numa gama de atividades voltadas para pessoas de alta renda e que pagam dividendos mensais, ou seja, praticamente um fundo imobiliário. A JHSF, ela distribui 3 centavos por cota, praticamente todos os meses ali. Então você vai pagar ali R$ 4 numa cota, você vai receber 3 centavos todos os meses, e você consegue movimentar isso de forma bastante previsível. Vamos falar agora de Marco Polo. Falamos de setor elétrico, financeiro, de luxo, agora é de viação rodoviária. A Marco Polo é uma multinacional brasileira que foca principalmente em chassis de ônibus, caminhões. Ela tem um preço de cota de aproximadamente R$ 6, ou seja, também muito baratinho. Apresentou uma valorização negativa, de uma desvalorização de quase 17%. Mas se você observar nos últimos 5 anos, ela deu um porradão aqui em 2022. Ela valorizou muito. Então, muito provavelmente, essa queda aqui é apenas correção, tá? É só para trazer o preço dela de volta para o patamar. Mas mesmo assim, mesmo com essa valorização gigantesca e com essa queda, o preço, o PL da ação está abaixo de 10, está 5,7, muito baixo. E o preço do BP está 1,7, também baixo. Tem dividend yield ali próximo da casa dos 10%, que também é muito positivo. O PL da empresa é o mais baixo já registrado da história. Se você comprar uma ação agora, ela nunca esteve tão barata com relação ao preço e lucro, tá? Não só com relação ao preço da ação. O P sobre VP da empresa está ali na média histórica, né? O dividend yield da empresa é o mais alto já registrado. A empresa ela nunca distribuiu tanto dividend yield. Mas em relação ao lucro, o quanto que isso está pesando? A empresa ela distribui aproximadamente metade do seu lucro na forma de dividendos. E ela está com dividend yield na máxima. E você já sabe o que isso significa. Lucro. Aqui é a atividade que a empresa desenvolve com relação ao peso deles na receita. Ela desenvolve 4 principais atividades, no segmento rodoviário, urbano, micro e volear. E aqui você tem todas essas atividades com o peso que eles têm. O principal é o segmento urbano, rodoviário, seguido de segmento urbano, com 25%. O rodoviário corresponde por 41%. É muito peso para esse segmento. E aqui você tem a distribuição geográfica das atividades da empresa. Ela presta serviço, ela vende os seus produtos praticamente todo o continente americano, o continente africano, Ásia e Oceania. É uma empresa que tem uma diversificação muito grande e muita exposição ao dólar, o que é benéfico. Então, aumento do preço do dólar favorece a empresa. É uma forma de você dolarizar a sua carteira sem ter que mandar dinheiro para lá, ou sem ter que comprar ETF, estoques ou diversas outras formas de você dolarizar. Investir na Marco Polo é sim uma forma de você dolarizar e estar exposto ao dólar. A próxima ação que a gente vai falar é do setor petrolífero, a Prio. A Prio é uma queridinha de muitos e eu confesso que é uma queridinha minha também. Eu gosto bastante da empresa até o momento, né, pelos resultados que ela tem entregue. Ela tem um preço de cota de cerca de R$ 34, já não está tão acessível assim igual as outras, né? Mas mesmo assim ela está muito barata. É a ação mais barata que a gente tem com relação a preço e lucro. Está com PL de 2,9, quase com PL de 3. É o PL mais baixo que nós já trouxemos aqui. E o preço do BP de 1,1 ali, muito baixo. Ela valorizou muito nos últimos anos e agora está dando uma lateralizada, uma correção. Nos últimos 12 meses apresentou uma variação negativa de 32,5%. Só que investir na Prio, você precisa ter a noção de que ela é do setor petrolífero. O petróleo ele é uma commodity muito atrelada a OPEP. A OPEP é um cartel de países, e nenhum desses países são democracia, eles são ditaduras. Eles decidem o quanto que vai custar, a faixa de preço que o barril do petróleo vai custar. E como que eles fazem isso? Eles controlam a quantidade, eles controlam a produção. Então, se eles querem que o preço do barril suba, eles vão reduzir a produção e tornar esse produto mais escasso no mercado. A lei da oferta e da procura fará com que o preço aumente. Se eles querem reduzir o preço desse produto no mercado, eles vão aumentar a produção, colocar mais desse produto no mercado. Então, investir na Prio, você precisa ter a noção de que o preço do petróleo ele vai variar conforme as decisões da OPEP, conforme a cotação do dólar. Conforme o dólar sobe, a Prio ela tem 2 caminhos. Um, se valorizar.
porque ela consegue exportar mais esse produto com um preço melhor. Porém, o custo de produção dela também sobe. Então, parte dos ganhos que ela poderia ter, ele é consumido pelo aumento dos custos, tá? Então, você precisa ter essa volatilidade em mente quando você colocar ela na sua carteira, ok? O PL da empresa é um dos mais baixos já registrado desde 2016, o que confere que a empresa está muito barata. O P sobre VP também é um dos mais baixos, está 1,2. O mercado está pagando muito pouco pelo lucro que a empresa possui e muito pouco pelo patrimônio líquido dela. Aqui você tem os operacionais da empresa. Lift costs são custos de produção, custos de retirada do petróleo. Ele baixou bastante até uma mínima aqui no quarto trimestre de 2023 de 6,8 e tem aumentado trimestre a trimestre. Eu espero que esse indicador ele se mantenha constante, que esse aumento aqui ele seja interrompido por uma estabilidade. Mas a empresa ela é bastante eficiente, sabe o que está fazendo. Eu só vou aguardar os próximos resultados para saber como será esse custo aqui. Mais uma vez, lembrando que o custo, o lift cost, está associado ao dólar. Quanto maior for a cotação do dólar, maior será o custo que a empresa terá para extrair esse petróleo. Vamos falar agora de Sanepar, empresa do setor de saneamento. A Sanepar ela tem um preço de cota de R$ 27,20, uma variação positiva, uma valorização de quase 10% nos últimos 12 meses. Sanepar valorizou bastante, embora tenha lateralizado bastante também em 2021 e 2022, mas é muito em função do controle que o governo do Sul fez lá do Paraná, por conta do preço da água, o preço do esgoto em prol da pandemia, né. Então a empresa, ela não valorizou nesse tempo por conta desse controle que o governo fez, mas uma vez que esse controle acabou, a empresa explodiu em valorização. E mesmo assim, hoje ela tem um PL de 5,1, um PL muito baixo, o P sobre VP é abaixo de 1, 0,76. O dividend yield dela está bastante baixo, mas eu já vou explicar o porquê que está baixo assim. Como vocês podem ver, o PL é um dos mais baixos já registrados pela empresa, comparado com o período lá de 2022, da pandemia. O P sobre VP no mesmo sentido, abaixo da média e um dos mais baixos já registrados. O dividend yield da empresa ele está em 5,6, porque a empresa ela ainda não divulgou a distribuição de dividendos desse ano. Então ele ainda não entrou nessa conta aqui. Porque o que você faz? Você pega os dividendos distribuídos dos últimos 12 meses e divide pelo valor da cota. Como nos últimos 12 meses, esse ano ainda não houve anúncio de distribuição de dividendos, então esses 12 meses aqui ainda é referente a 2024, tá? Por isso que ele está tão baixo assim. Ele não é tão baixo dessa forma, como você pode ver o dividendo histórico dela. Não é um dividendo absurdo, mas também não é tão baixo quanto está aqui. E a empresa ela distribui apenas 28% do seu lucro na forma de dividendos. Eu gostaria que ela distribuísse um pouco mais, só que ela tem muitos investimentos com relação à rede de água, rede de esgoto, então ela opta por distribuir pouco dividendo e fazer esses investimentos de implementação dessa rede e de manutenção. Aqui você tem o resultado do DRE e alguns dos seus operacionais. A receita líquida de 2024 a 2023 aumentou 8,8%, o EBITDA aumentou ali 4% e o lucro líquido 2,8%. Muito estável esse crescimento, até porque por causa dos contratos, né? A água e o esgoto eles são controlados pelo governo. A empresa ela não tem essa liberdade de estabelecer esses preços. Por isso que esses aumentos aqui eles são relativamente baixos e estáveis. Você teve um aumento na ligação de água, um aumento na ligação de esgoto, o índice de atendimento da empresa para água é 100% e o índice de atendimento para esgoto é 81%. E a última empresa que a gente vai falar é a Isaé, antiga TRPL4. Eu ainda não me acostumei com esse nome, Isaé. Nossa, parece o Jaé, que é o cartão aqui do Rio Card do Rio de Janeiro. Gostei desse código, não. A Isaé, ela tem um preço de cota de R$ 22,10, preço ali bastante interessante. Apresentou uma desvalorização de quase 17%, um PL bastante interessante de 4, PL muito baixo, e um P sobre VP também abaixo de 1, 0,74. Tem um dividend yield de 10,56. E você pode ver que a ação ela tem lateralizado bastante, sem apresentado grandes flutuações, né? Grande rentabilidade. O PL da empresa é um dos mais baixos já registrados, perde somente para 2016, para você ver o desconto que a empresa está. O P sobre VP é o mais baixo, ou seja, o mercado está pagando muito pouco pelo patrimônio da empresa.
O dividend yield da empresa está bastante positivo, acima da média e um dos mais altos já registrados, sendo que o payout da empresa é baixo, 44%. Algumas informações gerais para a empresa: a receita líquida em 2024 versus 2023 subiu 14,3%, um crescimento bem relevante. O EBITDA subiu 13%, o lucro líquido subiu 7%, ficou em 2,1 bilhões. E o grau de alavancagem, como nós já tínhamos visto na CEMIG, que eu falei que era 1,3, era extremamente baixo, você pode ver que na ISAE está 2,7. É um grau de alavancagem ali ok para o setor elétrico. 2,7, se fosse outra empresa, do varejo, por exemplo, estaria extremamente alto. Seria muito prejudicial. Mas como a elétrica tem previsibilidade de contratos, os contratos são por meio de concessões, então ela consegue se alavancar bastante para fazer os seus investimentos, para ganhar os leilões de transmissão e distribuir dividendos, porque ela tem essa previsibilidade de início, meio e fim dos seus contratos. E os investimentos que a TRPL4 e a Isaer têm feito, um aumento de 76% em relação a 2023, um aumento muito grande. E desses investimentos, a maior parte foi para Greenfield, ou seja, energia verde. O restante foi para reforços e melhorias. Como eu falei, essas 7 ações são ações excelentes, estão em ótimos setores: setor financeiro, setor elétrico, setor de luxo, saneamento, petróleo e por aí vai. Eu trouxe essas ações porque eu quero que vocês entendam no que vocês estão investindo e no potencial que elas possuem para rentabilizar a sua carteira. Como eu falei, o preço ele não vai estar ótimo o tempo todo. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nas ações, ver se faz sentido para vocês, ver se vocês conseguem vislumbrar um longo prazo para elas, e desejo uma ótima sorte para vocês no investimento e em retornos em dividendos e rentabilidade. Então muito obrigado e valeu!